Olá, tudo bem? A anistia é uma pedra, uma esponja nos acontecimentos do passado. A anistia é uma renúncia definitiva à punição. Num regime de exceção, o militar tem o direito de torturar. A lei da anistia no Brasil perdoa para sempre quem violou os direitos humanos. Os desembargadores Rui Cascaldi e Elliot Akel, do Tribunal de Justiça de São Paulo, têm em mãos uma decisão histórica. Caberá a eles, nos próximos dias, reformar ou não uma antológica decisão do juiz Gustavo Santini Teodoro, da primeira instância. Santini Teodoro deu ganho de causa a membros da família Telles numa ação que movem contra o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Ustra era o responsável pelo DOI-CODE do 2º Exército de São Paulo durante o regime militar, uma casa que um dos torturados chamou de Casa dos Horrores. Até que ponto Ustra pode ser anistiado, perdoado? Ele que é, segundo o professor Fábio Conder Comparato, advogado da família Telles, ele que é Ustra, abre aspas, o mais notório torturador do regime militar. Para tratar dessa decisão, que está à espera dos embargadores Elliot, Akel e Cascaldi, eu converso aqui com Maria Amélia Telles e sua filha, Janaína Telles. A Maria Amélia e Janaína, vocês são umas das autores da ação, dos autores da ação. Também fazem parte Edson Luiz de Almeida Telles, seu marido. Não, meu filho. Oh, desculpe. Edson Luiz de Almeida Telles, seu filho. César Augusto Telles, seu marido. E Crimeia Alice Schmidt de Almeida, sua irmã. A ação é uma ação declaratória. A primeira coisa que eu perguntaria, Maria Amélia de Almeida Telles, é por que você foi presa? Bom, eu fui presa porque eu era do Partido Comunista do Brasil, o partido que adotou a luta armada para enfrentar a ditadura, desencadeou a guerrilha do Araguaia em 1972 e eu, junto com meu marido e um outro dirigente do partido, Carlos Nicolau Daniele, fomos presos porque nós cuidávamos da imprensa do partido. Nós que éramos responsáveis pelos jornais e pelas publicações que o partido fazia, denunciando os malfeitos da ditadura e as formas de luta que o povo devia adotar. E vocês também divulgavam as ações da guerrilha no Araguaia? Também, claro, lógico, sim. Nós não só divulgamos dentro do país, como nós tínhamos contato com organizações fora do país para fazer uma divulgação internacional da luta aqui, de resistência contra a ditadura. Entendi. Janaína, quando sua mãe foi presa, que idade você tinha? Eu tinha 5 anos e meu irmão tinha 4. Seu irmão tinha 4. Tá. Maria Amélia, você foi presa em que circunstâncias? Com quem? Ora, eu fui presa, eu, meu marido e o Carlos Nicolau Daniele. O Carlos Nicolau Daniele ia ter um ponto, quer dizer, um encontro com outro militante da organização, ali na Vila Clementino, ali perto da 23 de maio. E meu marido, na época, estava tuberculoso e nós buscávamos também uma farmácia para comprar medicamentos para ele. E, nesse momento, esse companheiro que o Daniel ia encontrar com ele, ele estava já cercado com a polícia e aí todos foram agarrados, né, e arrastados para 2 carros que nos esperavam já. Vocês eram, então, 4? Nós éramos... o outro já se encontrava preso. Parece que ele é que mostrou onde era o ponto. Entendi. E aí nós 4, quer dizer, nós 3, eu, o César e o Daniel, nós fomos levados num Opala verde com sirene. Eles vieram com metralhadoras, gritando terroristas e fazendo
muita pressão, muito grito, muita violência já no prender a gente e nos levaram para a Rua Tutóia, que era a casa a sede da Operação Bandeirante, que já na época já havia se transformado em DOI-CODE. Em DOI-CODE do Segundo Exército. Do Segundo Exército. E nessa altura você foi torturada. Nós estamos em que ano sim, aí? Claro, nós estamos em 1972, dia 28 de dezembro de 1972. Era 6h30 da tarde. Eles arrancaram de dentro do Opala o César de um lado, o Daniele de outro, e já começaram a torturar os dois ali dentro do pátio. Eu fiquei alguns minutos ali solta dentro do pátio e vi um homem que gritava, que comandava, gritando, são terroristas, tem que morrer e tudo mais. E eu me dirigi a esse homem, acho que na esperança de que ele pudesse me ouvir e dissesse, e eu mostrei para ele, isso é um absurdo o que está sendo feito aqui. E aí ele gritou comigo, foda-se, sua terrorista, me deu um soco com as costas da mão, assim, no rosto, que me jogou no pátio. Aí, então, eles vieram, me agarraram e já arrastavam Daniele e o César para 2 salas de tortura e ali havia 3 salas de tortura e eu fui para a 3ª. E você, então, foi torturada no dia em que chegou? No dia que cheguei, no dia que cheguei fui muito torturada, mas na hora, ali no pátio, depois eu vim saber que esse homem que gritava comigo era o Carlos Alberto Brilhante Urso, o coronel, que hoje é coronel Carlos Alberto Brilhante Urso. Esse que lhe deu um murro? Esse que me deu um murro, me jogou no pátio, me jogou. Então você é testemunha ocular de que ele era um violador de direitos humanos? Ah, com certeza, eu fui ali, e ele não só fez isso, como ele deu ordem para que eu fosse para a sala de tortura, que os outros fossem para... Ele que comandava tudo aquilo. Aquela casa dos horrores. Ele era o responsável. Aquela casa dos horrores, como né, você aí mencionou na sua abertura aqui. Na verdade, essa é uma... Na verdade, ele era o comandante dos horrores ali. Expressão usada por um dos testemunhas dessa ação. Janaína, você visitou os seus pais no DOI-CODE? Não, eu fui levada presa... com 5 anos? Com 5 anos, e o meu irmão e a minha tia grávida de 7 para 8 meses. No dia seguinte, eles chegaram, um grupo de policiais não fardados, chegaram durante a manhã, não me recordo exatamente o horário. Na sua casa Foram ou na casa da sua tia Crimeia? Não, minha tia estava hospedada na minha casa. Na sua casa. Então, eles chegaram na nossa casa e... inicialmente pediram para que eu atendi a porta e pediram para conversar com a minha tia, e depois de alguns minutos eles começaram a gritar e ficarem mais violentos e nos arrastaram para um carro que era azul claro, e nós fomos postos no banco de trás, tinha muitas armas no chão. A sua tia Crimeia estava grávida nessa altura de quantos meses? De 7 para 8 meses. 7 para 8 meses. E aí nós fomos levados para o DOI-CODE. Vocês 3? Os 3. Inclusive os seus filhos de 5 e 4 anos? Eu presa, sendo torturada. O pai também? O pai chegou a entrar em estado de coma porque ele estava muito já enfraquecido por conta da tuberculose. Né? O Daniele já estava bastante... quase morto nessas alturas, porque ele foi torturado até a morte, né? E ele ainda não estava morto quando eu estava dentro de uma sala de tortura, sentada numa cadeira de dragão, urinada, com fezes, vômito, e os meus filhos, foi até o coronel Ustra, botou dentro da sala. Meus filhos. O coronel Ustra que levou a Janaína e o irmão para ver a mãe sendo torturada. E o Edson para ver, inclusive a pergunta que meu filho e ela e a Janaína fizeram a mim: mãe, por que você ficou azul e o pai ficou verde? Porque
porque o pai estava verde, porque ele estava saindo de um estado de coma. E eu fiquei azul, porque eu fiquei cheia de... Aí que eu me dei conta que eu estava sem roupa e que estava toda esfolada, toda com hematoma. Com hematomas. Meu corpo estava... E por isso eles, os meninos, acharam, as crianças, eles acharam você estava azul. Me chamaram de azul. Aí que eu vi você lembra, Janaína, do Ustra levando vocês para ver a sua mãe assim? Não, eu não me lembro de vários detalhes, mas eu me lembro bem de um segundo momento em que a gente foi levado para uma cela, onde meus pais já estavam vestidos, com um prato de sopa, alguma coisa na mesa, que eu não lembro direito, mas a gente tentou abraçá-los, conversar, e eles mal reagiram, estavam muito debilitados, e isso eu achei muito estranho, porque eu nunca tinha ficado sem a minha mãe durante uma noite, né? Então, e a gente tinha o costume de abraçar, sentar no colo, essas coisas, e eles não conseguiram reagir muito. Eu me lembro muito dessa cena e me lembro que passei alguns dias lá, eu era levada todos os dias para... Você ia todos os dias ao DOI-CODE? Eu era levada todos os dias para esse local e durante várias horas eu ficava no pátio, eu e meu irmão. E de vez em quando eles chamavam a gente para entrar dentro dessas salas, dessas celas. E durante a noite a gente era levado para uma casa grande que era ali perto, porque não demorava muito para chegar. E a gente dormia perto da cozinha numas camas dessas assim de militares que você abre assim, sabe? E a gente uma cama de campanha? Cama de campanha. E a gente dormia nessa... E no dia seguinte era levado de novo para lá. Agora, em algum momento o coronel Ustra, naquela altura major, explicou por que ele levava os seus filhos para ver vocês? Não, ele não explicou nada. Ele não explicou nada. Ele só... Ali, durante as torturas, muitas vezes... os torturadores ali falavam que ia matar meus filhos. Às vezes chegaram a me dizer que a minha filha estava no caixão, a sua Janaína já está morta. Eles chegaram muitas vezes a dizer isso. E eles, como eles tiravam as crianças e depois eu não sabia se iam levar ou não, então ficava sempre na dúvida. Você não sabia para onde as crianças iam? Não, nunca soube. E nunca soube o que acontecia com eles. Eles nunca davam uma explicação, não. Eles ali, o tempo todo que eu fiquei ali, pelo menos nas 2 primeiras semanas, era só sendo torturada. A reação deles era só torturar. E os seus filhos lhe viam todos os dias depois da tortura? Ou depois, ou durante, ou dentro da sala. Durante a tortura eles chegaram a ver? Ou pelo menos eles eram levados no corredor, né? Eu não sei exatamente o que eles chegavam a ver ou não. Sei. Eu vi que eles entraram na sala de tortura, foram levados à sala de tortura, ficaram nos corredores da UBAN. Às vezes chegava até... Eu ficava dentro da cela, tinha uma grade, a porta era de grade. Porta de cadeia, de grade. Eles levavam... eu vi meu filho subindo e descendo a grade, entendeu? Falando, aqui só tem bandido. Eu lembro do meu filho falando isso, Você conseguia se comunicar com eles? Você conseguia dialogar com as crianças? Não conseguia, não conseguia. Eu fiquei... Eu vi ali uma ameaça muito grande, eu tinha muito medo que eles matassem os meus filhos ou então que ficassem com eles, adotassem eles. Né? Eu tinha medo, eu ficava entre essas 2 possibilidades e não conseguia conversar com eles. Agora, Janaína, quando eles levavam vocês para o DOI-CODE, eles diziam que estavam levando para onde? Como é que eles explicavam o fato de pegar vocês todos os dias? Eu me lembro de uma explicação que eu não sei exatamente em que momento foi dada, né? Porque depois de alguns dias, eles levaram a gente para Belo Horizonte, para a casa de um delegado de polícia, que era casado na época com a irmã do meu pai, mas que eu não conhecia a minha família, porque
eu vivia na clandestinidade, então eu não conhecia esse delegado e tal. Quando eles estavam levando a gente para essa casa, eles falaram que aquilo era um hospital e que meus pais estavam doentes e que era isso que eu devia dizer quando eu chegasse. Mas eu lembro que eu fiquei muito... Não entendi, porque no DOI-CODE, no pátio, havia muitos militares com roupa verde, de Sim, exército. uniforme. De uniforme do exército. Sim. E eles ficavam jogando bilhar ali no pátio, e eles gritavam, era uma algazarra, e tinha muito barulho. E dentro do DOI-CODE, dentro das celas, a gente ouvia gritos, né? E era um lugar escuro. Você lembra de ter ouvido gritos de pessoas sendo torturadas? Bom, na época eu não sabia o que era. Sim. Mas eu lembro de gritos e eu lembro que era um lugar muito escuro. Uhum. Então eu achei que meus pais estavam doentes, porque como eles estavam muito machucados, eles não conseguiam se mexer direito, eu achava que eles estavam doentes. Mas eu achava que aquilo não era um hospital. Entendi. E eu fiquei confusa e eu perguntava para eles para onde que eles estavam levando a gente, onde estava minha mãe, onde estavam meus pais, e eles não respondiam ou diziam que isso não era da minha conta. Uhum. Então eu passei 6 meses na casa desse delegado, né, sendo maltratada, e toda vez que eu perguntava dos meus pais, ele dizia ou que não era da minha conta, ou que eles tinham me abandonado, ou em algumas vezes disseram que meu pai tinha morrido. Então eu pedi para escrever carta para eles, eu pedi para ter alguma notícia deles durante 6 meses e nunca tive notícia alguma. Nós vamos continuar no próximo bloco a discutir essa ação que membros da família Telles movem contra o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Mas antes nós vamos ver um outro episódio do quadro Eu Cheguei Lá. Hoje vamos conhecer a história da baiana Jurema Ávila. A Jurema chegou lá. Ela era vendedora de eletrodomésticos. Viajava muito para oferecer seus produtos. Ia de porta em porta, de cidade a cidade. E para ficar perto do filho de 6 anos, ela resolveu mudar de vida e abrir o próprio negócio. Em 2010, ela começou a costurar em casa. Com a ajuda do Sebrae, formalizou o negócio no ano passado. Eu já estava trabalhando informalmente. Aí eu vi uma campanha na televisão sobre o Sebrae falando que estava uma tenda numa praça aqui em Salvador. Aí eu disse, eu vou lá me formar. Aí fui, aí tinha uma senhora, Tânia, né, que faz um trabalho do negócio a negócio, ela explicou como é que funcionava o empreendedor individual, que seria interessante, eu já pagava meu INSS como autônoma. Então, quando ela me deu a proposta que eu ia pagar menos, ia ter os mesmos benefícios e ainda ter o direito do CNPJ, para mim foi perfeito. Hoje, além de consertos, Jurema confecciona as próprias peças. Já tem 3 máquinas industriais e 2 domésticas. Ao lado da irmã, trabalha duro na oficina. Jurema é beneficiária do Bolsa Família. E o negócio é uma oportunidade para sair do programa. Ela não quer só isso. Ela quer muito mais. Qual o sonho que você tem? É montar uma loja e ter uma equipe de costureira. Você acha que você já está perto do seu sonho? Eu acho que daqui a uns 4, 5 anos eu chego lá. O Entrevista Record volta daqui a pouco com membros da família Telles. Eu converso com Maria Amélia Telles e com Janaína Telles, que movem ação contra o coronel Carlos Brilhante Ustra. O Entrevista Record Atualidade volta já já. O Entrevista Record Atualidade está de volta com Maria Amélia Telles e Janaína Telles, duas dos que movem uma ação contra o coronel Ustra. E eu vou iniciar esse bloco agora lendo a conclusão do memorial do advogado de vocês, Fábio Conder Comparato, ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Diz assim: não é exagero afirmar que os órgãos oficiais de defesa dos direitos humanos no Brasil e no exterior estão com os olhos postos neste tribunal, que vai julgar se revisa ou não a decisão de primeira instância. E seria incompreensível, para dizer o mínimo,
que o Tribunal de Justiça de São Paulo, no momento em que se instala e começa a funcionar uma comissão da verdade, se recusasse a reconhecer que o mais notório torturador do regime militar é civilmente responsável perante os apelados, vocês, pelas ignominiosas atrocidades contra eles cometidas. A primeira coisa que eu acho que o nosso espectador precisa entender, tanto Janaína quanto Maria Amélia, é por que vocês entraram com uma ação e também entraram com a ação Crimeia Alice Schmidt, Edson Luiz de Almeida Teles e César Augusto Teles. Por que vocês entraram com uma ação declaratória? Ou seja, vocês não querem dinheiro do Coronel Ustra? Não, não. O que vocês querem? Não, nós queremos é que esse fato seja reconhecido pela sociedade, reconhecido pelo Estado, no sentido de ver que o Estado cometeu essa atrocidade, quer dizer, o Coronel Ustra agiu em nome do Estado, num estado de exceção, num estado terrorista, e nós queremos que a sociedade saiba disso, que é uma forma, o conhecer a verdade é uma forma de justiça também, nós entendemos assim. Então, é isso que nós queremos, né? Ele tem que ser declarado, como já foi na primeira instância. Isso. Diga de passagem que ele já foi, que já foi uma grande vitória. Foi declarado torturador. Ele é responsável pelas torturas que nós sofrimos, porque ou ele torturou diretamente ou ele comandou esses torturadores a fazer essas atrocidades contra nós. Claro. Né? Então, esse é o nosso objetivo. Até um episódio que talvez a Janaína possa nos ajudar a rememorar, se não for muito delicado, o episódio do seu primo, que estava, a sua tia estava com 7 meses de gravidez, e ele foi considerado torturado antes de nascer. E que havia um trauma provocado pelo tilintar das chaves quando o torturador entrava no corredor que levava às celas e ele lá, na barriga da mãe, ele tinha percepção de que ali ele ia sofrer uma violência. Como que você pode reproduzir essa situação para nós agora, aqui diante dos espectadores? Quando a gente chegou no DOI-CODE, eu fui levada junto com a Crimeia, minha tia, e depois nós fomos separadas e eu não a vi mais. Ela continuou presa lá junto com os meus pais, mas eu não a vi mais. Mas ela foi a pessoa que nos encontrou em Belo Horizonte 6 meses depois. Ela conseguiu localizar e ela que nos resgatou da casa desse delegado de polícia, né? E ela ficou cuidando de mim e do meu irmão, porque meus pais estavam presos, né? Eles continuaram presos? Eles continuaram presos. Então, a minha relação com a minha tia, e eu, então, encontrei meu primo bebê nesse período, né? Em 73, e ajudei a cuidar dele, e lembro que ele teve sequelas, né? E ele foi tratado até os 10 anos de idade, ele teve sequelas porque ela foi torturada fisicamente, principalmente em Brasília. Brasília. Ela foi removida do DOI-CODE de São Paulo para Brasília. Então, eu lembro, o Joca, como a gente chama, o meu primo, ele era um bebê muito nervoso, porque ele sofreu várias violações. Né? Quer dizer, ele era retirado da mãe, passava dias sem o contato com a mãe, enquanto ele estava, porque ele ficou preso com a mãe durante quase 3 meses, né? Então ele não parou de receber a amamentação. Ele então, com 3 meses de idade, ele tinha o mesmo peso de quando ele nasceu. Como? Com 3 meses de idade, ele tinha o mesmo peso de quando ele nasceu. Ele passou muita fome, né? Ele era retirado da mãe e ele não era alimentado. Então, quando eu encontrei ele tinha 6 meses, né? E ele era um bebê difícil, a gente cuidava muito dele, dava trabalho. Ele dava trabalho, a gente dava muito carinho para ele, mas ele era um bebê difícil. No processo, no julgamento, o Coronel Ustra nega tudo, ele diz que nunca torturou, ele admite que era o chefe do DOI-CODE, dessa casa de horrores, como uma das testemunhas disse. O juiz Santini Teodoro considera também
que mesmo sendo ele um militar e tendo a lei da anistia, não há nunca o direito de torturar. Nunca se pode torturar. Lógico. Tá. Agora, eu pergunto, ele não leva como testemunha para o processo ninguém que estivesse no doicode, portanto, pudesse dizer, eu estava no doicode e vi que ele não torturou. Todas as testemunhas dele são pessoas de fora do doicode, e na sua ação, ao contrário, são pessoas que estavam no doicode. E eu pergunto, Maria Amélia, a sua irmã, ela também viu o Ustra? Ela também testemunhou dizendo que o Ustra é um torturador? Sim, ele torturou minha irmã pessoalmente. Pessoalmente. Ele torturou minha irmã, apesar da minha irmã estar grávida de 7 meses, minha irmã foi torturada, inclusive levou choques na barriga. Levou choques na barriga. Esse episódio do meu sobrinho com problema com o tilitar das chaves, né, que ele tem um problema, é um problema que o persegue até hoje, é que eles pegavam a chave, os torturadores, para abrir a cela e tirar a mãe, e não tiravam a mãe e torturavam. Isso dentro aqui da Operação Bandeirantes, porque depois ela é torturada em Brasília também. No PIC. Inclusive no Ministério do Exército. No prédio do Ministério do Exército? No Ministério do Exército, no prédio do Ministério do Exército. Mas ele quer dizer que é interessante, é que ele está dentro da barriga da mãe e ele, quando os militares pegavam a chave e faziam um barulho da chave, a barriga da minha irmã soluçava, era o soluço dele. E ele ficou por anos e anos, quando ele ouvia o barulho da chave em casa, na rua, ele tinha soluço. O soluço voltava, né? Tanto é que a comissão aqui de indenização aqui do Estado de São Paulo, que funciona na Secretaria de Justiça, ao indenizar os presos políticos que foram torturados em São Paulo, considerou o Joca também como sendo um preso político torturado. Embora ele não tenha nascido aqui, ele estava na barriga da mãe. Entendi. Ele nasceu em Brasília. Aqui fui, em São Paulo fui indenizada. Você foi, Janaína? O Edson e o Joca fomos indenizados por ter sido levados para o doicode. Aqui em São Paulo, eu, minha irmã, meu marido e os 3 filhos, né, que hoje são adultos, foram indenizados. Mas o que é mais surpreendente é meu sobrinho. Claro. Porque meu sobrinho não tinha nascido. É uma decisão inédita. Inédita da justiça. Essa questão da chave, por exemplo, eu entrevistei 80 presos políticos. Você é historiadora, não é isso? Eu sou historiadora, entrevistei 80 presos. Especializada em regime militar? Sobre a ditadura militar. E eu entrevistei num projeto da USP e da Ford, Unicamp, 80 ex-presos políticos, a maioria de São Paulo. E todos eles, todos não, mas a maioria fala que se lembrava espontaneamente. Eles falam que se lembram desse tilitar das chaves quando ia abrir a cela de alguém no doicode de São Paulo, porque era sinal de que alguém ia ser levado para ser torturado. Então, todos falam disso. Agora, Janaína e Maria Amélia, vejam bem, o professor Comparato, além de ser advogado de vocês, ele foi também advogado da família Merlino. Isso, foi. E o jornalista que foi assassinado também no doicode. E ele conseguiu para a família Merlino duas indenizações de 50 mil reais cada uma. Isso está sob recurso também. E eu pergunto, declarada a qualidade de torturador do Coronel Ustra, vocês não pensariam numa ação indenizatória? Por hora, não. Nós queremos a declaração. Nós queremos inscrever o Ustra, o Carlos Alberto Brilhante Ustra, Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, na lista dos torturadores. Né? Oficialmente, segundo a Justiça. Porque os ex-presos políticos, até os próprios torturadores denunciam o Ustra, né? Interessante que esse livro aí que foi publicado, o Cláudio Guerra, que é um matador, um delegado de polícia que matou preso político. Histórias de uma guerra suja. Memórias de uma guerra suja.
ele fala do Ustra, né, como torturador e denuncia. Quer dizer que ele já é conhecido, é um dos grandes, um dos maiores Como diz responsáveis o professor pela tortura. o mais aqui. notório torturador. O mais notório e um dos... E se vocês perderem a ação? Não vão perder, não acredito, não. No Eu não recurso. acredito. Eu não acredito porque não é possível que a Justiça, o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, vá fazer uma vergonha dessa, porque seria uma vergonha. A primeira instância já declarou o Ustra como torturador. Nós temos uma comissão da verdade hoje instalada, que o mundo inteiro está olhando para ela. Nós temos uma sentença da Organização dos Estados Americanos, da OEA, condenando o Brasil por não localizar desaparecido político. Exatamente por causa da Guerra do Araguaia. E por não processar os responsáveis pelos desaparecimentos na guerrilha do Araguaia. Isso. Nós achamos pouco provável que a sentença seja reformada justamente porque há, tanto em nível nacional quanto internacional, há uma vontade política de revisar e rever esse passado recente do Brasil, né? Então, acho que o Comparato colocou bem, quer dizer, o TJ, o tribunal, sabe... Os olhos do mundo estão sobre a Justiça de São Paulo. Exato. A gente espera que eles sejam sensíveis a esse espírito. A família Merlino mesmo ganhou já na primeira instância. Já ganhou. Já foi. Quer dizer, e contra a família Merlino, é bom que se diga, está com uma ação contra o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Também. É o mesmo réu do nosso caso, é o da família Merlino. Portanto, eu espero que realmente porque a questão da anistia, independentemente porque ainda tem uma discussão... E o juiz aqui diz claramente, o juiz Santini Teodoro, que esta decisão dele não significa afrontar a lei da anistia. Não está se tratando aqui de lei da anistia. É uma área então, civil, porque ainda tem não é criminal. um aspecto a ser discutido no STF sobre a lei da anistia, que é se a lei da anistia abrange ou não os crimes de desaparecimento. Porque eles são considerados... Isso é uma outra questão. Então, porque eles são considerados crimes continuados. Né? Então, se o corpo não apareceu, o crime continua em andamento. Independentemente desse debate, que já aconteceu em 2010, mas que ainda não terminou, né? A nossa ação diz respeito, não é uma ação criminal, diz respeito simplesmente a que a Justiça declare a responsabilidade do Ustra nesses fatos. Né? Então, para nós, parece improvável isso. Né? Vocês já foram chamadas para depor na Comissão da Verdade? Não, ainda não. O que você espera da Comissão da Verdade, Maria Amélia? Eu espero que ela traga verdade para esse país. Nós estamos precisando, né? Que ela apure esses fatos que são denunciados há pelo menos quase 40 anos ou mais, né? Que ela apure, que ela aponte os responsáveis por esses crimes de sequestro, tortura, assassinato, ocultamento de cadáveres. Né? Nós queremos, inclusive, que a Comissão da Verdade focalize nos mortos e desaparecidos, porque esses não têm. Eu fui uma vítima da ditadura, sou sobrevivente, estou aqui falando. Esses não. Nunca puderam falar. Então, que a Comissão da Verdade traga a verdadeira história e o fim que eles tiveram durante a ditadura para a sociedade. É isso que eu espero. Você conviveu com a presidenta Dilma Rousseff no DOI-CODE? Não, não convivi, porque ela entrou, parece que em 71. Eu entrei no final de 72. O DOI-CODE é o período da tortura, o período que... Ali você, para sobreviver, é difícil. E ela já se encontrava no presídio, né? No presídio Tiradentes, quando eu fui presa. Entendi. Então, ela já tinha sido torturada não quando coincidiu. Foi pro presídio. Aí ela já tinha passado por isso. Né? E ela vai ser liberada, né, nesse ano de 73, no final do ano, que é quando eu vou para o presídio. Quando você vai para o presídio. Janaína, numa palavra, você acha que ao fim e ao cabo, com a Comissão da Verdade e esses processos correndo a partir da primeira instância, o Brasil poderá rever a lei da anistia ou não? Eu acho que o Brasil
Poderá, sim. Poderá rever, tem uma oportunidade ímpar de fazer isso agora, né? Nesse momento em que várias atividades, várias ações estão acontecendo nesse sentido. Mas a própria lei que instaurou a Comissão da Verdade tem limitações, né? Então, o fato não haver nenhum dispositivo, por exemplo, na lei que obrigue legalmente que os algozes, os responsáveis por esses crimes falem, vai limitar muito as possibilidades dessa Comissão da Verdade. Além do fato que nós já foi noticiado na semana retrasada que cerca de 19 mil documentos do antigo SNI foram queimados, né, em 80, 81. Exato. Então, uma série tanto do ponto de vista documental quanto do ponto de vista do testemunho, a ação da Comissão da Verdade está bastante limitada. Então, acho que a ação contra o USTA, a ação declaratória das duas famílias, aponta um outro formato que é... Uma alternativa. Uma alternativa que complementaria uma ação, por exemplo, da Comissão da Verdade. Seria uma forma de rever a lei da anistia. Não, eu acho que ela, independentemente da lei da anistia, ela aponta uma alternativa que é fazer, através da justiça, por meios legais, fazer com que tanto as vítimas quanto os algozes falem, testemunhem perante a justiça num ambiente público. Né? Então, eu acho que talvez essa seja uma alternativa que complemente, não é contraditório. Claro. Que torturadores e torturados se encontrem debaixo da lei. Exatamente. E acho que isso é uma esperança, é um sinal de esperança. Maria Amélia de Almeida Teles, muito obrigado. Eu que agradeço. Janaína, muito obrigado, é um prazer revê-la. O Entrevista Record fica por aqui. Você pode rever esse programa no site da Record News, portal R7. Boa sorte, Record News, jornalismo 24 horas de manhã.